Estou observando exatamente um local no cérebro. Nos últimos 15 minutos, Alan Snyder disparou pulsos magnéticos diretamente dentro do cérebro de Mike. Mike, primeiro eu quero saber como se sente. Eu me sinto ótimo. Vamos voltar a falar sobre isso mais tarde, tudo bem? Tudo bem. Mas antes eu quero que você leia mais uma vez o provérbio que você leu antes. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. A primeira surpresa é que depois do estímulo, Mike percebeu na hora a repetição do na. As pessoas percebem o na repetido, mas de alguma forma não se dão conta disso. É isso que o TMS faz, e o que eu acho que existe nos sábios o tempo todo. Ele lhe dá o acesso privilegiado a informações sensoriais a um nível mais baixo, que obviamente existe em todos nós. Dessa vez, o cérebro de Mike percebeu a repetição do na, porque o estímulo magnético disparado dentro do hemisfério esquerdo de seu cérebro desligou o processo de pensamento mais alto localizado ali. Isso fez o cérebro dele ligar circuitos no hemisfério direito, que o permitiu ver os detalhes mais depressa. Dá até para visualizar os hemisférios numa batalha. Há um certo tipo de tensão entre eles. E geralmente o hemisfério esquerdo oprime ou suprime o hemisfério direito. Mas inibindo o esquerdo, desinibimos ou libertamos o direito. Agora vou te mostrar mais uma vez alguns pontos na tela e quero que olhe para eles por um instante e depois quero que me diga quantos tem. Certo. Da primeira vez que tentou contar os pontos, Mike parecia hesitante, mas depois de uma dose de estímulo magnético, suas respostas estão mais confiantes. 103. 110. 62. Vamos lá. Antes desses estímulos magnéticos, você acertou 2 das 20 perguntas. Certo. Uma coisa normal. É. É o que a maioria das pessoas faz, mas no seu caso, de maneira surpreendente, depois do TMS, você conseguiu acertar 8 entre 20, que é bem melhor que a nossa média em geral. Excelente. E quando Mike desenha o cavalo, ele parece apresentar muito mais habilidade. Você parece ter um diagramador diferente agora, porque antes você estava se concentrando mais nos contornos em negrito. Em cada tarefa, Mike mostra uma melhora notável, como Snyder descobriu em 40% das pessoas que testou. Porém, os efeitos magnéticos estão passando. Depois de 1 hora, os talentos ocultos de Mike voltarão a se esconder em seu interior. Mas Snyder não se deixa abater. Um dia eu gostaria de ter um chapéu pensante. Um aparelho que nos permitisse ir contra nossa formação evolucionária, que nos permitisse nos tornarmos literais. Melhor dizendo, que nos permitisse nos livrar de nossos preconceitos por um momento. Será que um dia Snyder realizará seu sonho? Talvez a pergunta não seja mais se somos capazes de possuir as habilidades únicas dos sábios, mas se as queremos. O quanto de nossa vida seria afetado se tivéssemos um acesso aprimorado aos detalhes, uma memória ilimitada ou até uma criatividade instantânea? Por enquanto, apenas pessoas como Tommy McHugh podem nos servir de guia. No futuro, haverá chapéus pensantes para colocarmos na cabeça que irão ativar alguma coisa na gente. Ao usar um deles, a pessoa dançará balé, outro será músico. Os cientistas irão encontrar áreas em nosso cérebro que poderão ativar coisas. O trabalho de Snyder pode ser um passo à frente em direção a esse futuro, mas seus esforços para reproduzir as habilidades dos sábios ainda estão no início. O cérebro é um órgão infinitamente complexo que não revela seus segredos, mas talvez entender o cérebro dos sábios seja a melhor maneira de seguir em frente nessa busca. Não poderemos explicar nós mesmos sem antes explicar um sábio. Não podemos, pelo menos eu não posso, deixar esse assunto de fora e depois dizer, oh meu Deus, olha só, não é interessante? E depois voltar a olhar para o sistema nervoso central da maneira tradicional, porque nenhum modelo das funções cerebrais estará completo até conseguirmos explicar um sábio.
Então, por hora, as habilidades maravilhosas de George Widener deverão permanecer sendo uma fonte de admiração, não só para os cientistas que estão explorando seu cérebro, mas para colecionadores fazendo fila para comprar seu trabalho. Eu consigo fazer cálculos em minha cabeça e assim eu os ponho dentro de um trabalho de arte de uma maneira que eu tente ser criativo. Seus desenhos de calendários estão sendo vendidos por milhares de dólares, algo que ele nunca poderia ter sonhado. Oi, como vai? Como vai? Jorge, é tão bom vê-lo. Obrigado por vir. As cores que você usou são espetaculares. Obrigado. Você fica pensando nas cores, quer dizer, como você obtém a inspiração para suas cores? Eu apenas as crio. Elas são simplesmente lindas, realmente belas. Isso está em seu cérebro brilhante. É meu cérebro brilhante. É, seu cérebro brilhante. Versão Marshmallow São Paulo.